Ekalé Awon Orixá. Boa noite, filhos de Orixá. Vamos dar continuidade aos vídeos que eu estou fazendo, que se chama Origens do Povo Yorubá. Origem dos ancestrais Yorubá. No primeiro, segundo e terceiro vídeo eu falei sobre o primeiro Yorubá, o Dudua, o Alafim do povo Yorubá, o senhor do castelo, o homem que criou o idioma Yorubá, que juntou o idioma oficial dele, de onde ele veio, que ele veio de Meca, ou Maca em árabe, com o dialeto Ewe e Fongbe, das pessoas que moravam num local chamado Ileibo, né? Terra da floresta, ou cidade da floresta, cidade de floresta. Lá ele invadiu essa cidade, expulsou as pessoas de lá, capturou algumas como escravos, ficou com todos os espólios, e com isso ele criou uma nova cidade, dando o nome de Ile-Ife, Terra do Amor. Então, para quem está começando a assistir os vídeos, começando por esse, o quarto vídeo, eu peço que você vá lá, assista o vídeo 1, 2 e 3. Não esqueça de clicar no sininho, dar um joinha, dar um ok e se inscreva no canal para poder receber notificações de novos vídeos. Nesse quarto vídeo eu vou estar falando sobre o primeiro filho de Odudua, do primeiro casamento. Esse homem se chamava de Okambi, recebeu o nome de Okambi. O primeiro filho de Odudua, que também foi um grande caçador na cidade de Ile-Ife, onde ele nasceu. Ele, quando se tornou um grande caçador, ele recebeu o título de Odé-Topé, ou Odé-Topé, que significa o líder dos caçadores, né? Odé-Topé e Feire. Ele era o líder dos caçadores da cidade de Ifé. O que acontece é que antes de ser só caçador, sempre o caçador, ele também é um grande guerreiro. E sendo um guerreiro, ele tem a missão de proteger não só o reino, mas sim, primeiramente, o rei, o Alafim, o senhor do castelo, e toda a família do Alafim. Então todos os guerreiros, não só do povo Yorubá, mas sim de todas as etnias africanas, seja ela etnias da África Ocidental, né, Gana, Nigéria, Benin, que é a antiga Daomé, seja Costa do Marfim, Etiópia, ou África Central, Angola, Congo, Guiné, Moçambique, República Dominicana do Congo, todos os caçadores, eles, além de se ter a responsabilidade de trazer o alimento para aquela etnia, para aquela cidade, para aquela vila, para aqueles povos, ele também é o líder dos guerreiros que protegem o rei, né? Eles têm a incumbência de proteger o rei, né? Seria, no caso, a BGP, hoje aqui no Exército, né? Que é a Guarda Presidencial. Então, esses homens seriam uma espécie de BGP, Guarda Presidencial, que fazem a guarda do rei. Okambi fez um trato com seu pai, o Dudua, que ia tornar Ifé, Ile-Ife, um grande império. E como que se faz para se tornar uma cidade, uma pequena vila, virar uma grande cidade, dessa grande cidade virar até mesmo um país? Guerras, invadindo, né, guerreando, conquistando os territórios, adquirindo os espólios e fazendo escravos. E assim Okambi, vulgo Odé-Topé, ele fez. Começou a se embrenhar para o lado da guerra, do Gun, que significa guerra em português, Gun, guerra em Yorubá, e recebeu o título de Ologun, abreviando para Ogum, Senhor da Guerra. E Ogum começou a conquistar várias terras, várias cidades, várias tribos, várias etnias, sendo que ele chegou a conquistar a cidade de Irequiti, onde ele sequestrou uma moça chamada Lacandi, que eu falei sobre ela no segundo e terceiro vídeo, que Lacandi foi sequestrada por Ogum e foi violentada por ele, né? Como era de praxe, todos aqueles guerreiros que invadiam cidades, não só falando do lado Yorubá, não só falando do povo africano, mas de todos os continentes, sempre que um país invadia o outro naquela época, sempre acontecia, infelizmente acontecia esse tipo de coisas, que para aquela época
era normal, fazia parte do movimento da guerra, fazia parte do movimento de invasão. Era espólio, então se você é meu espólio, minha espólio, eu faço com vocês o que eu bem entender. Ogum tentou ficar com Lacandi para ele, mas não conseguiu, pois os Oba Ossi e Oba Otum, os governantes, os generais, os ministros que andavam do lado direito e esquerdo dele, em nome do pai dele, Odudua, para observar e ver tudo o que estava acontecendo, informaram a Odudua sobre Lacandi. E Odudua quis ver Lacandi, se apaixonou, se casou, fez ela de terceira esposa, que lá na frente nós vamos falar sobre o filho de Lacandi com Odudua, que eu já falei um pouco sobre ele no vídeo 1, 2 e 3. O que acontece é que Ogum, ou Ologum, senhor de guerra, senhor da guerra, ele também conquista Ondo, ele também invade as terras Ijexá. Ogum começa a conquistar vários reinos e trazer todos os espólios para Ilé-Ifé, tornando Ilé-Ifé um grande império iorubá. Ogum começa a receber também vários títulos, pois Ogum se torna o primeiro homem iorubá a trazer o aço para o povo iorubá. Até então o povo iorubá não conhecia o aço. Alguns acreditam que Ogum foi o homem que criou o aço, o ferro. Até então, antes do ferro, existia o bronze, prata, ouro. Não existia o aço, o ferro. E Ogum aprendeu a arte de manusear as ferramentas e de criar as ferramentas. Então, ele também criando ferramentas de guerra e de agricultura, ele recebe um título de o homem da oficina, o senhor da oficina. A oficina em Yorubá significa Alagbedé. Então Ogum recebe o título de Ogum Alagbedé, ou seja, Ogum, o senhor da forja, o senhor da oficina. Com isso, Ogum também começa a forjar armas de guerra, forjando as próprias armas. E Ogum sempre gostava de lutar com duas armas, uma arma em cada mão, no caso uma Ida, espada em cada mão. Ida Meiji, duas espadas. Se tornando Aladá Meiji, o senhor das duas espadas, como também é conhecido Ogum Aladá Meiji. Ogum é o senhor das duas espadas. Ogum recebe títulos também de Ogum Onire, quando ele conquista a cidade de Ire. A palavra Oni no Yorubá significa senhor de posse, ou seja, dono. Quando você fala Oni para uma pessoa, referente àquela pessoa, chamando ela de Oni, é porque ela é dono de algo, ela é o senhor daquilo, que vai vir depois da palavra Oni. Então Ogum se tornou Onire, o senhor de Ire, o dono de Ire. E Ogum conquistou Ire, mas ele não conquistou só como um carrasco, ele também entrou como um herói civilizador. Pois Ire tinha um rei, um Obá, um governante que não era tão legal para a sociedade naquela época e era muito carrasco. E Ogum aproveitou aquela oportunidade, matando esse rei, se apossando da cidade de Ire e ficando como o herói do povo de Ire. O povo de Ire automaticamente adorou Ogum, ensinou as coisas, as culturas de Ire para Ogum, tanto que nessa cidade de Ire, que era acostumada as pessoas de lá comer ajá, comer cachorro, Ogum também aprendeu a comer cachorro. E lá na cidade de Ire, em outros locais da África, do país Nigéria, Ogum come cachorro. As pessoas sacrificam cachorro para Ogum.